Olá, meu nome é Rodolfo Lima, eu sou ator, jornalista, produtor cultural, tenho uma graduação em jornalismo pela Universidade de São Judas Tadeu e o meu mestrado é em divulgação científica e cultural pela Unicamp, num departamento que eles têm chamado LabJOR, Laboratórios Avançados de Estudos em Jornalismo. Antes de falar sobre o tema que eu trouxe aqui para vocês, eu quero agradecer a Lei Aldir Blanc e agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo pela oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo para conversar com vocês. Eu tenho uma pesquisa chamada Em Busca de um Teatro Gay. Essa pesquisa surgiu em 2006, quando eu saí inquieto de uma peça que eu vi na Praça Roosevelt. A minha preocupação no dia foi se a representatividade daquelas travestis na peça que eu havia assistido ajudava ou não a fortalecer o preconceito em cima dessa população. E aí eu fui embora para casa questionando isso e na época eu estava no meu segundo ano da faculdade de jornalismo e iniciando a minha iniciação científica, e eu me propus a pesquisar esse projeto. O projeto, ele chamava Projeto Bárbara ao Quadrado, que era um projeto alavancado pelo ator André Fusco, e o projeto consistia no quê? Ele teve acesso a um capítulo do livro do Drauzio Varela, chamado Bárbara, que não entrou na edição do Estação Carandiru. Ele teve acesso a esse conto, a esse capítulo. O que ele fez? Ele pegou esse capítulo, deu para 2 dramaturgos criarem as suas versões dessas peças, chamou 2 diretores e montou 2 elencos. Ou seja, eram 2 peças sobre o mesmo capítulo, sobre a Bárbara. Bárbara era uma travesti que vivia no complexo penitenciário do Carandiru, e a peça basicamente era um embate dela com a Galega. A Galega é uma mulher trans. Então a gente tinha de um lado a Bárbara, que era uma travesti, e do outro lado a Galega, que era uma mulher trans. Isso em 2006, a gente não tinha a compreensão que a gente tem hoje sobre o universo das mulheres trans. Então a peça, basicamente, era o embate das duas, ok? Questões sobre feminilidade, sobre aceitação, sobre poder, sobre a genitália feminina, porque uma tinha e a outra não, e claro, sobre o amor. A peça era basicamente sobre isso. Bom, primeiro foi criado O Anjo do Pavilhão 5, que foi uma peça criada foi escrita pelo Herman Labach e dirigida pelo Emílio de Biasi. Depois, na sequência, veio O Abre as Asas Sobre Nós, que foi escrita pelo Sérgio Roveri e dirigida pelo Luiz Alcazarras. Essas 2 peças perfaziam o projeto Bárbara ao Quadrado. Curiosamente, em ambas as peças, olha só, a peça ela era um projeto de um ator, escrita por 2 autores, dirigidas por 2 diretores, com um elenco completamente masculino. Basicamente, né? Numa das montagens a gente tinha uma mulher fazendo o papel de uma das travestis. Hoje a gente sabe o quanto isso não é correto, né? A gente teve há uns anos atrás o movimento do transfake, alavancado pela atriz Renata Carvalho, que justamente pedia que as personagens trans e travestis fossem defendidas pelos profissionais e pelas profissionais com essa singularidade. Bom, em algum momento aqui do vídeo vai aparecer uma foto do Ivan Cabral. O Ivan Cabral fazia a Bárbara numa das montagens, e essa foto ela é bem icônica, assim, porque mostra ele em cena escondendo a genitália masculina dele. Essas 2 peças, elas estão publicadas nesses 2 livrinhos aqui, ó, da coleção Aplauso.
Então, para quem pesquisa gênero, para quem pesquisa peças com personagens travestis e trans, fica aqui a dica, então, desses 2 livrinhos da coleção Aplauso, tá bom? Um é com alguns textos do Ayman Labaki, o outro com alguns textos do Sérgio Roveri. Bom, diante dessas informações, na minha iniciação científica, eu defendi, então, o quão essa peça favorecia ou prejudicava a representatividade da população trans. Tá aqui, eu defendi na Universidade de São Judas Tadeu, o projeto chamava O Homoerotismo na Dramaturgia Nacional, Projeto Bárbara ao Quadrado. Obviamente que talvez hoje, anos depois, né, esse projeto foi defendido em 2008, né, talvez eu mudasse o título, né, em respeito à singularidade das mulheres trans. Mas na época eu não tinha esse entendimento, mesmo assim foi aqui o início da minha pesquisa, ok? E durante essa inquietação eu comecei a ver todas as peças que tinham personagens gays masculinos, gays femininos, bissexuais, travestis e trans. E aí eu comecei a juntar esse material. Porque eu tinha muita curiosidade de saber se o teatro ajudava ou não a essa população. A gente tem exemplos muito importantes de peças teatrais que fizeram revoluções na mente das pessoas, como é o caso do Luiz Antônio Gabriela, por exemplo, que é uma peça sobre a Gabriela, dirigida pelo Nelson Baskerville, que foi uma peça que modificou muito a opinião das pessoas sobre o universo das mulheres trans. Recentemente, a própria Renata Carvalho fez um espetáculo, que é o Evangelho, falando, né, assim, transpondo um pouco essa barreira, sensibilizando as pessoas para a existência dela, o corpo dela, mas nem sempre a gente tem exemplos positivos. Para vocês terem uma noção, o meu campo, o meu recorte de pesquisa, ele é de 2000 a 2019. Nesse período de 2000 a 2019, eu mapeei cerca de 430 peças só com personagens masculinos. Então, só para vocês terem uma noção. E isso só na cidade de São Paulo, ok? O meu recorte foi peças que entraram em cartaz na cidade de São Paulo entre 2000 e 2019, o que eu considero as duas primeiras décadas do século XXI, ok? No mestrado, eu estudei a obra de um autor bastante conhecido aqui em São Paulo e também nacionalmente, chamado Newton Moreno. O Newton Moreno, ele ficou bem famoso há uns anos atrás com um trabalho chamado Agreste, que é um trabalho que rodou muitos lugares, ganhou muitos prêmios. E o Agreste, basicamente, era o quê? Contava a história de um casal, um homem e uma mulher. Eles moravam na zona rural, exatamente, e o homem morre. Quando o homem morre, as mulheres, as amigas, vão ajudar a vestir o morto. Quando despem o morto, percebem que não é um homem com a genitália masculina. A genitália é feminina, então se trata de um homem trans. Há uma revolução ali, uma brigaiada, vários exemplos de preconceitos, e a população local bota fogo na casa deles, na hora do velório dele. Então, morre a mulher, o corpo dele é queimado e a população se vinga, então, daquele casal que, a princípio, era um casal que não poderia ser aceito. Essa é uma das peças que tornou o Newton Moreno um cara bastante conhecido. Eu sou muito fã da poesia do Newton Moreno, especialmente por uma peça que ele tem chamada Dentro, que foi uma peça apresentada no Teatro Popular do SESI, alguns anos depois, protagonizado pelo Renato Borghi. Essa peça, ela contava a história de um casal masculino, gay, com idades diferentes. Eles não eram um casal, era um encontro que estava acontecendo ali.
Então eu tinha o personagem mais velho e o personagem mais jovem. E o personagem mais velho, ele tinha o fetiche da prática do fist fucking, que é a introdução do pulso no ânus do parceiro. Ele fazia isso com o intuito de querer arrancar o coração do parceiro. Eu fiquei muito assim, tocado com essa metáfora. E a partir daí, então, eu resolvi pesquisar o Newton Moreno no meu projeto de mestrado, na minha dissertação. A minha dissertação originou um trabalho chamado O Homoerotismo na Dramaturgia Nacional. Obviamente, eu mantive esse título, tá bom? E aí, o subtítulo era Um Olhar Obsceno para a Dramaturgia de Newton Moreno. E aqui eu fiz uma espécie de um apanhado de algumas peças do Newton Moreno e fui fazendo associações de como o Newton Moreno havia, então, retratado a singularidade dos homossexuais masculinos. Aqui eu já tive um pouco uma preocupação de recortar a minha leitura, tomando um cuidado de entender que talvez eu não pudesse falar de outras singularidades que não fosse a minha, de homem gay. Ok? O Newton Moreno, ele tem um livro, né? Eu trouxe 2 livros para mostrar para você, mas esse em especial, que também é um livro da imprensa oficial, ele é uma edição bilíngue, né? Português e francês, e ele tem 4 dos textos do Newton Moreno. Então fica a dica aqui. O Agreste, essa história que eu comentei, do casal, né, que tem um homem trans. Esse projeto Body Art tem Dentro, que é essa peça que tem o Fish Fucking, e tem um projeto e tem uma outra peça com um casal de meninas lésbicas chamado A Cicatriz e a Flor. E A Refeição é uma peça do Newton Moreno que fala de um executivo que tem um fetiche em moradores de rua. Bom, só nessas peças que eu explanei para vocês já podem ter uma noção aí do quanto a sexualidade e o quanto o teatro explorou esses determinados campos dentro das suas possibilidades artísticas. O Newton tem um outro livro, esse que chama Ópera, que é um livro de contos, na verdade, mas eu quis trazer esse livro porque existe uma montagem pernambucana chamada Ópera, que é assim, incrível, e que são várias cenas curtas sobre as questões dos homossexuais, e é uma adaptação deste livro. Então, hoje eu entendo que na minha pesquisa, né, no quanto de itens que eu guardei durante esses anos todos, o livro, né, também é importante como um documento histórico. Então, por isso que eu trouxe esses para mostrar para vocês. Bom, numa das conversas que eu tive com o Newton Moreno, quando eu fui entrevistá-lo para o meu trabalho, né, para o trabalho da dissertação, o Newton Moreno me deu de presente a dissertação de mestrado dele, que foi defendido na ECA. Não vou lembrar o ano agora, ok? Mas a dissertação de mestrado dele chamava A Máscara Alegre, Contribuições da Cena Gay para o Teatro Paulista. O que é esse projeto? O que é esse trabalho do Newton Moreno? Ele havia feito um apanhado de peças gays dos anos 90. Quando eu me deparei com aquele projeto dele, com a dissertação dele, e ele me deu uma cópia de presente, eu fiquei enlouquecido. Por quê? Era exatamente o que eu queria fazer. Um mapeamento de peças de conteúdo gays. Ok? Então, para mim, eu tenho uma pretensão de achar que eu posso continuar um trabalho que o Newton Moreno não terminou. Ele assumiu para mim que, com o desenrolar, né, dos estudos, ele foi se deparando com tantas camadas, com tanta complexidade, que ele não conseguiu chegar num consenso final, porque eram muitas possibilidades de leituras.
Isso também é uma questão enfrentada por mim quando eu penso no meu projeto de pesquisa. Mas eu queria ser um pouco mais ousado, eu não queria desistir, tá? Bom, então o Newton Moreno, para mim, além dele ser um autor que eu admiro demais, além dele ser um autor que eu usei no meu trabalho de mestrado, para mim ele é, assim, o pontapé inicial. Digamos que eu quero continuar de onde ele parou. Porém, né, quando se fala de estudos gays no Brasil, ou quando se fala dos estudos queer no Brasil, a gente não pode esquecer um livro como esse, que chama Devassos do Paraíso, que é o livro do João Silvério Trevisan. Essa é uma primeira edição, de 1986, porque esse livro é basicamente a Bíblia para qualquer pessoa que estuda gêneros no Brasil. Em especial, o Trevisan tem um capítulo aqui chamado A Arte de Ser Ambígua, que é um capítulo que o Trevisan justamente fala sobre as bichas no teatro, as bichas no cinema, as bichas na TV, show de travesti, os transformistas, etc. Então, o João já tinha feito já tinha sugerido alguns espetáculos que haviam sido marcantes, e o Newton Moreno pegou a rabeira, provavelmente daqui, e vamos ver se eu pego a rabeira do Newton Moreno depois. Vamos lá. Hoje, em 2021, existem diversos trabalhos sobre a sexualidade no teatro. Diversos mesmo, assim. É muito comum, Luiz Antônio Gabriela, que foi esse trabalho que eu falei, que é um trabalho aqui de São Paulo, é um trabalho que gerou diversos trabalhos acadêmicos. Então hoje não é uma novidade, hoje é muito fácil você buscar. Vou dar um outro exemplo de um livro aqui, o último livro que eu vou mostrar para vocês, que é o Bonecas Falando para o Mundo, que é um livro do professor Rodrigo Dourado, de Pernambuco. Ele é o trabalho de doutorado dele, é a tese de doutorado dele, tá bom? E ele analisa 3 peças, entre elas, Luiz Antônio Gabriela. Então, hoje em dia a gente já encontra, então, para comprar ou para estudar, ou numa biblioteca, livros que se debruçam esse lugar, que é um lugar bastante complexo, que eu quero investigar, que é a representatividade da população LGBTIQ+, no teatro, tá bom? Tanto é que no subtítulo dele tá assim: Identidades desviantes de gênero e sexualidade no teatro. Enfim. Bom, em 2014, eu resolvi fazer um evento, então, chamado Em Busca de um Teatro Gay. Foi a primeira vez, então, que eu estava assumindo esse título, e foi um evento que eu fiz no espaço chamado Casa Contemporânea, que é uma casa multidisciplinar que tem na Vila Mariana. E eu aluguei a casa e instalei na casa, fiz a casa um lugar expositivo, um lugar onde rolou bate-papos e um lugar onde rolou algumas apresentações de teatro. Essas fotos que estão aparecendo aqui são fotos da exposição, tá bom? São algumas fotos que eu tenho de bastidores dessa exposição. Na época, eu expus todo o material que eu tinha, que eram recortes de jornais, filipetas, programas, a maioria deles. Hoje em dia eu tenho uma quantidade maior desse material, mas essas fotos dão uma noção para vocês, basicamente, de como foi, ok? O programinha foi esse aqui, ó. Eu tenho essa identidade visual, que eu permaneço usando ela até hoje. Na programação eu tinha várias... Eu considero que eu tenho um registro de coisas preciosas. Por exemplo, eu bati papo com o próprio Newton Moreno, eu bati papo com o Nelson Baskerville, bate papo com o Dagoberto Feliz, que é um profissional do Folias, do Grupo Folias. Bate papo com o Oswaldo Gabrielli, que é do XPTO. Então, são profissionais que levaram para a cena questões de gênero e que eu pude gravar eles numa conversa, eu tenho esse material.
E também conversei com alguns acadêmicos, com o professor Ferdinando Martins, da ECA, o próprio Rodrigo Dourado, de Pernambuco, o Wilton Garcia, que é um outro acadêmico também, que pesquisa bastante gênero no cinema. Na época eu também conversei com o Valmir Santos, que é um jornalista bastante conhecido aqui em São Paulo, na época profissional da Folha de São Paulo, e para todos a pergunta era a mesma. É possível falar de um teatro gay? É possível a gente recortar a arte cênica a partir desse viés? É possível fazer uma aproximação do movimento dos homossexuais no século XXI e a sua representatividade no teatro? Eu posso contar a história dos gays a partir desses personagens? Quais são esses personagens? Então, essas eram as minhas inquietações na época e com elas eu convivo até hoje. Obviamente que hoje eu tenho outro entendimento sobre a questão. Creio que o fato de eu entender que eu precisava ter um lugar de fala, que é importante o lugar de fala, fez com que eu deixasse de lado pesquisar peças de conteúdo gay feminino e peças com travestis e transexuais, femininos e masculino. Eu tenho esse material ainda guardado, até hoje eu guardo esses recortes, sou público assíduo dessas peças, porém eu devo então, eu já comecei a escrever essa minha pesquisa, só focando então nos homossexuais masculinos, que é o meu lugar de fala, para não enfrentar esses problemas. Para vocês terem uma noção, eu tenho uma média de 430 peças sobre o universo masculino, só que sobre peças sobre lésbicas, eu tenho cerca de 10% disso. Então, quando as lésbicas falam do apagamento delas nos movimentos sociais, é curioso porque nas artes esse apagamento também aparece. E nas artes cênicas também está latente. Esse material eu devo trabalhar com ele em algum momento, claro, mas por enquanto eu estou focado então no universo masculino, porque é onde está a grande massa, né, do material que eu armazeno e aonde eu me sinto mais seguro para falar, ok? Eu também, como jornalista, desde 2006, eu sempre escrevi para blogs, ou como convidados, ou para sites. Então eu também desenvolvi um material que é bastante importante para mim hoje, que são as minhas resenhas críticas desses trabalhos. Então, particularmente, dessas 430 peças, 432 peças, creio eu tenho 78 textos. Então, 78 resenhas críticas sobre essas peças. Isso para mim também é um material de pesquisa, também é um material onde você pode se debruçar e ter detalhes dessas peças que basicamente são esquecidas, obviamente. A gente tem ícones nas artes cênicas de trabalhos e de peças e de montagens que se tornaram históricas, e tem muita peça que na verdade some, né, com o tempo. Obviamente, como é tudo na vida. Mas aí existe, então, uma tentativa minha, um esforço meu, um desejo meu de preservar um pouco essa memória, essa história, a minha história, né, dos gays no teatro. Então eu tenho um blog, o endereço vai aparecer aqui, tá bom? O blog é www.ilusõesnasalescura.wordpress.com, ok? Eu também tenho uma página no Facebook. Essa página está um pouquinho desatualizada, tá bom? Mas que chama Em Busca de um Teatro Gay, ok? Essa página do Facebook. Lá vocês começam a ver, lá eu tirei fotos de bastante coisa do material, e ali eu começo a fazer uma separação. Eu preciso agora, esse ano que eu retomei então essa pesquisa ela ficou, a escrita e a instrumentalização e o recorte dessa pesquisa, ela ficou parada há alguns anos atrás, porque eu estava produzindo outras coisas, trabalhando no teatro, produzindo
cultura, mas agora, nessa época, na pandemia, eu estou de volta debruçado nesse material e mais empenhado, então, de criar essa escrita. Vale lembrar também, antes de eu passar para a segunda parte, que nesse projeto, nesse evento que eu fiz, Em Busca de um Teatro Gay, vai aparecer um flyer aqui de uma peça, de um solo que teve lá com a gente. O solo chama Dentro de Mim Mora Outra. O flyerzinho vai aparecer aqui para vocês, que era um solo, o primeiro solo da atriz Renata Carvalho, antes dela, então, ser aí a popstar que ela se tornou. Eu já a conhecia e já estava de par desse trabalho dela, que é um trabalho de Santos, e tive então aí esse desejo de trazê-la para apresentar aqui em São Paulo e foi bem interessante. Bom, eu vou colar aqui, esses dados que eu vou ler aqui para vocês, vai aparecer aqui na tela, tá bom? Mas eu vou dar uma colada aqui. Então, hoje, em média, basicamente eu tenho eu tenho um registro de 432 peças sobre o universo masculino. Dessas, 387 são montagens novas e 45 remontagens. Por exemplo, a peça mais montada nesses 20 anos é o Navalha na Carne, do Plínio Marcos. Navalha na Carne do Plínio Marcos teve 8 montagens profissionais que entraram em cartaz na cidade de São Paulo. Já vou falar um pouco mais sobre eles. E aí você vai falar assim, tá, Rodolfo, e o que é que você armazena? Bom, eu tenho 1.401 recortes de jornal ou de revista, com data, né? Então tem como você saber onde foi publicado. Alguns eu tenho, algumas revistas eu tenho a revista toda, por exemplo, e algumas eu já tenho um recortado. Então eu tenho 1.401 recorte, 231 programas, 217 flyers, 169 críticas de outros profissionais jornalistas, 160 canhotinhos, né? 44 livros, né? Então, quando a gente fala na dramaturgia LGBT, então eu estou empenhado aí, então, de guardar, de colecionar, de comprar livros que publiquem as peças gays. Lembrem-se, o meu recorte é a cidade de São Paulo de 2000 a 2019. Claro que tem coisas que vêm de fora e eu vou lá e incluo na minha pesquisa. Mas eu não, né, a minha pesquisa não abrange trabalhos que não passem para o São Paulo, tá bom? Eu tenho 15 cartazes eu não tenho muito. Existe uma categoria chamada Outros, que eu tenho 68 itens, que são coisas tipo assim, uma flâmula, um item promocional da peça, enfim, que também conta um pouco essa história. Então, esses dados eles são importantes, porque se você for pensar só sobre esse universo, eu tenho em média 2.300 itens, ok? Claro, existe um interesse meu de digitalizar todo esse material, de disponibilizar esse material na internet em algum momento e, claro, publicar um livro sobre esse material. Né? Eu tenho muita consciência sobre a importância desse armazenamento, tenho uma consciência de que esse material não pode morrer comigo, então eu falo para todos os meus amigos, se eu morrer, vai lá em casa, pega tudo, não deixa minha família jogar fora, né? Porque é um material que conta um pouco da nossa história, e eu guardei durante anos, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, e eu creio que isso vai ser útil para outros pesquisadores. Uma coisa também que é importante falar quando a gente fala de peças, quando a gente fala peças gays, peças sobre o universo gay, mas dentro das peças, dentro desse universo gay, existem milhares de camadas. A gente pode falar sobre corpos negros, sobre velhice, sobre HIV, sobre drag queens, sobre homossexualidade infantil, sobre bissexualidade, garotos de programa, sobre homofobia,
a sexualidade, os gays e a religião. A gente pode falar sobre fetiches, a gente pode falar sobre personalidades. Caio Fernando Abreu, Cássia Eller, Cazuza, Garcia Lorca, Oscar Wilde, que foram, que são profissionais da arte, que tiveram, então, encenações sobre a sua vida, por exemplo. Enfim, então é uma infinidade de possíveis releituras, ok? Claro que existe, para mim, uma tentativa, de dar uma abraçada nesse universo todo, e porque o meu maior interesse é fazer esse mapeamento. Talvez eu não tenha um aprofundamento como se eu falasse de uma única peça, ou o aprofundamento que eu tentei ter na minha dissertação ou no trabalho da iniciação científica, mas eu acho que se eu conseguir ajudar outros pesquisadores a entender, então, como que foi essa representatividade, eu acho muito importante. Claro que hoje, em 2021, a sexualidade, ela está muito, o diálogo da sexualidade está muito avançado. A gente vê muitos trabalhos onde a sexualidade ela é fluida, ela é bem mais complexa, mas a gente não pode esquecer que teve muita gente que fez coisas muito interessantes há alguns anos atrás. Então, nem todo mundo inventa a roda, ok? Isso é uma coisa bem importante. Então, o projeto também é uma tentativa de mostrar, olha o que já foi feito, Você quer montar o Navalha na Carne? Poxa, que legal, Navalha na Carne é um texto incrível. Mas cabe agora, o que já fizeram com ele? Enfim. Então eu trouxe aqui, para vocês terem uma noção, um pouquinho. Deixa eu tirar isso aqui. Eu trouxe alguns itens para mostrar para vocês, tá bom? Obviamente, agora, neste primeiro momento que eu estou aqui com vocês, não tinha como eu me aprofundar, ok? Em determinados assuntos, por mais que eu queira. Eu queria fazer uma explanação geral, Esse deve ser o primeiro de outros vídeos que eu devo vir a gravar sobre esse assunto, ok? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês de algumas coisas. E aí, só para vocês terem uma noção. Vale lembrar também que, como eu disse para vocês, a peça mais montada nesses 20 anos foi o Navalha na Carne, Ele teve 8 montagens profissionais. Fora ele, outra peça do Plínio Marcos também foi muito montada, que é o Abajur Lilás, que traz um personagem que chama Giro, que é um cafetão, bem assim, afeminado. Depois a gente tem o Toda a Nudez Será Castigada, que é do Nelson Rodrigues, ok? Que tem ali o filho do personagem principal, digamos assim. Ele foge com um ladrão boliviano, então sugere aí que a homossexualidade dele aparece, aflora, depois que ele vai preso. E a gente tem, com 4 montagens, a Ópera do Malandro, que também é um trabalho que tem uma certa complexidade aí, já vou falar sobre ele, e o 84 Paredes, o Sartre, tá bom? Então essas são as peças assim mais montadas, assim, os textos que tragam personagens gays mais montados. Vou mostrar aqui. Bom, o Navalha na Carne, então, por exemplo, eu tenho essa montagem de 2007, que é uma montagem do Brás, Marco Antônio Brás, que ficou em cartaz no TUSP. Então esse aqui é um recorte da Folha de São Paulo. Aí eu tenho aqui o programa de uma montagem de 2018 do Navalha na Carne, ficou em cartaz aí no Sesc Bom Retiro. Aí a gente tem aqui uma montagem que foi de 2015, do Oficina, do Teatro Oficina. Eu não tenho programa de espetáculo, mas tenho esse recortezinho que mostra o trabalho.
A gente teve em 2008 uma montagem que estreou no Sesc Paulista, dirigida pelo Pedro Granato, e quem interpretava o Veludo, que é o personagem gay do Navalha na Carne, é o Gero Camilo. Aí a gente teve essa adaptação, chamada Por Acaso Navalha. Isso aqui foi uma adaptação apresentada num espaço alternativo, cabia só 20 pessoas, um espaço aqui na Pompeia, esse espaço já não existe mais. Aí aqui uma outra montagem, que teve em cartaz no Sesc Pompeia, uma montagem mineira, do Navalha na Carne. Das 8 montagens, eu tenho informações de 7 delas. Então, eu tenho coisas, foram delas que eu trouxe para vocês. E aí, a última, que é aqui, a gente teve em 2018 uma versão do Navalha na Carne só com atores negros. E o Rafael, que é o ator que aparece aqui na imagem, ele defendeu o Veludo com muita propriedade, assim. Foi uma montagem que deu muita relevância para o personagem. Muito em função da interpretação do Rafael, então é uma montagem bem interessante. O Ópera do Malandro é um trabalho bem complexo, porque traz a personagem Geni, que é uma personagem muito famosa, até por causa da canção, que é a canção da peça, obviamente, e que não fica muito claro, né, se a Geni é um gay afeminado ou se a Geni é uma mulher trans, né, tal. A gente teve 4 montagens, tá bom? A gente teve uma em 2000, do Gabriel Vilela, assim que o TBC foi reaberto. Esse programa é incrível, eu não vou abrir ele aqui para não complicar. O meu câmera... Mas é um programa incrível, numa época que se fazia programa decente. Então, existe essa montagem. Existiu essa montagem de 2015, tá bom? Que eu vi no Teatro Net, em São Paulo, que era uma montagem só com homens. Mesmo os homens também faziam as personagens femininas. Aqui eu vou mostrar uma foto, que é a personagem Geni. Tá vendo? Ó? Então, que aqui ainda ficou mais híbrido ainda. A gente, né, não sabe se é um gay afeminado ou se é uma travesti. A gente teve aqui também, em 2015, uma montagem da Companhia de Revista, ou melhor, em 2014, tá bom? Quem fazia a Geni era o Kleber Montanheiro. E uma montagem, um musical, pela dupla Cláudio Botelho e Charles Miller, de 2014 e 2004, tá bom? Que estreou, se não me engano, no Tom Brasil. É muito difícil peças que falam sobre a sexualidade infantil, ok? Mas a gente teve 2 presenças de uma peça que é muito importante, chamada Billy Elliot, que é um filme, né? Vocês sabem, é um filme, o Billy Elliot. E a gente teve, em 2013, a franquia inglesa, aqui em São Paulo, tá ok? E a gente teve, em 2019, uma montagem nacional, ok? Na montagem nacional... Então essa aqui é uma matéria da revista Veja, São Paulo, mostrando os meninos que dançavam. O Billy Elliot, ele tinha um melhor amigo, que era um garotinho que também dançava. Ou melhor, ele não dançava como o Billy Elliot, que queria ir para a escola, mas ele é como se ele fizesse show em casa. E tinha um momento maravilhoso nessa montagem brasileira, que era o momento que um amigo ia dançar para o Billy Elliot. E era o ator que fez esse papel, que é o Paulo Gomes, que é um ator mirim, juvenil, ele era praticamente uma criança viada, o que a gente conhece como uma criança viada. Então, se você pensa que o Teatro Alfa, lotado, né, uma galera com uma condição... o pessoal que tem acesso a esse tipo de teatro é o pessoal com uma condição melhor de vida. E as pessoas vendo aquela cena... que era maravilhosa, muito bem feita, de um menino, adolescente, viado, assim, sabe? Então, ações como essa, por exemplo, também são importantes para a autoestima, para a afirmação nossa. Então, o Billy Elliot, por exemplo, é um exemplo de uma peça que podia ter aberto muitos campos de debates e que talvez tenha ficado fechado aí num segmento, dado a grandiosidade da sua produção. Vou mostrar um outro trabalho, que é esse, Norma,
Norma é um trabalho que trazia, protagonizado pelo Eduardo Moscovis e pela Ana Lúcia Torres. Esse trabalho ele teve aqui em São Paulo, acho que foi em 2002, colei, no Teatro do Centro da Terra. E qual é a curiosidade desse trabalho? Foi a primeira vez que eu me deparei com um trabalho onde eu achei, na época, que a sexualidade, a homossexualidade masculina, ela era representada sem trejeitos. Hoje, talvez, eu falaria que o ator estava engessado. Mas, na época, eu achei muito importante porque era um embate entre o Moscovis, que fazia o personagem gay. Ele voltava para o lugar onde ele havia morado com o namorado, que havia se suicidado, se eu não me engano, e encontrava com a mãe do namorado. E aí havia um embate entre ele e a mãe, que era extremamente homofóbica. Quando eu fiz aquele meu evento lá em 2014 sobre Em Busca de um Teatro Gay, eu entrei em contato com o Tônio Carvalho, que é o diretor e o autor da peça, junto com a Dora Castellari, e eu queria incluir essa peça, né, no debate de alguma forma, e ele não concordou comigo. Ele foi extremamente ríspido comigo, disse que a peça não era gay, e que ele não permitia que eu incluísse a peça nesse segmento e se recusou a participar. Isso fala muito sobre o apagamento que a gente sofre, e tem uma coisa também que era uma peça que foi feita pelo Eduardo Moscovis na época e pela Ana Lúcia Torre, ele galã da TV. Então, assim, qual é a necessidade, o quão é difícil você divulgar uma peça de conteúdo gay, né? Qual é a implicância que isso tem? O que você enfrenta ao dizer que uma peça é de conteúdo gay? Um outro exemplo que eu adoro citar, até porque foi motivo de briga assim, com algumas pessoas, é essa. Ou Você Poderia Me Beijar, do Núcleo Experimental. Essa peça é uma peça bem interessante, conta 60 anos da história de um casal gay, protagonizado por 3 trios de atores, ok? Então foi uma peça que ela estreou em 2014, numa época em que a gente estava falando muito sobre o casamento gay, ok? Só que o que acontece? Na matéria da Folha de São Paulo, saiu falando assim: montagem acompanha casal gay ao longo de 60 anos. Ok, concordamos. Na matéria do Estadão, que é essa aqui, em nenhum momento aparece falando que é uma peça gay. Não, a gente não está falando de uma peça onde o casal faz uma figuração. Não, é uma peça sobre a história de um casal gay que vive 60 anos juntos. Um deles morre e o outro fica completamente desassistido, que é o debate sobre o casamento gay, ok? E aí aqui tem uma fala de um dos atores que ele fala assim: não é uma peça sobre o movimento gay. O que se está realmente discutindo é como essa célula, esses dois, se tornam um só. Ou seja, quando a gente fala que uma peça sobre um casamento, quando a gente fala que uma peça sobre um casal que vive 60 anos juntos e um morre e o outro fica sem herança, por exemplo, a gente está falando sobre o meu universo, sobre a minha singularidade. É uma peça gay. Não tem como não ser uma peça gay. Enfim, uma discussão para o futuro. Vamos lá, vamos correr. Bom, O Assalto é uma peça do José Vicente, que teve 2 montagens, é um trabalho bem interessante. Na verdade, ela teve 3 montagens, O Assalto. É uma peça bem interessante e eu trouxe o cartaz da montagem do Oficina para vocês. No cartaz tem 2 atores bem famosos assim, do Teatro Oficina, que é o Francérgio Araújo e o Haroldo Costa. E O Assalto, ele é um trabalho bem interessante porque mostra o embate entre 2 homens, um bancário e um faxineiro, tá bom? Sobre o embate deles. E claro que a peça tem um quê aí homoerótico, porque em um determinado momento, nesse jogo de poder, há a relação sexual. Eu gosto muito dessa foto,
que foi uma foto publicada na G Magazine, porque a foto sugere, então, aí, o sexo oral entre eles. Não me lembro se havia essa cena, tá bom? Mas a foto é uma foto muito sugestiva. A G Magazine é uma revista que não existe mais, mas é uma revista que podia, então, publicar fotos sugestivas como essa. Existe um trabalho do João Silvério Trevisan, que é um solo, chamado Hoje é Dia de Amor. Ela estreou no Sátiro Zoom em 2007, tá bom? E era protagonizado pelo Gustavo Haddad. Ele fazia um michê que submetia a uma sessão de sadomasoquismo. Vou cobrir a foto. Essa foto é maravilhosa, porque essa foto foi publicada na G Magazine e trazia literalmente a cena da peça. Uma foto como essa ajuda muito a gente a entender muitas questões. Desde questões na comunicação, por que uma foto dessa não pode ser publicada, e por que uma foto dessa é publicada numa revista como a G Magazine, tá bom? Mas era exatamente a cena da peça. Ele ficava 40, 50 minutos nessa posição. Gosto de um outro exemplo também. Esse aqui vai ser um pouco difícil de mostrar, mas eu vou falar e vocês vão entender. Essa peça, ela chamava A Cabra, ou Quem é Silvia? É uma peça de um autor chamado Eduardo Albi. E no núcleo familiar tinha um pai que tinha desejos por animais, ou seja, zoofilia, e tinha um filho que era um homossexual. Então a peça falava sobre a aceitação da sexualidade do outro. Então foi protagonizada pelo José Wilker, né, que fazia o pai. E essa peça tinha uma peculiaridade que em um determinado momento da peça, o pai beijava o filho na boca. E não existe essa foto em lugar nenhum. Assim. Eu vi essa peça em São Paulo, cobri o Festival de Curitiba, numa época como jornalista, e pedi que o jornalista, que o fotógrafo, fizesse uma foto. Câmera, vamos ver se você consegue pegar essa foto. E aí é a foto exatamente do beijo entre os dois personagens. Então essa foto, eu acho que é uma foto assim, uma raridade, assim, sabe? Porque, claro que talvez uma foto dessa não fosse divulgada para não revelar o conteúdo da peça. Mas também, quando você não expõe uma foto dessa, você também apaga um conteúdo importante, sabe? Sobre as questões, sobre o corpo negro, ok? Peças que tragam a sexualidade do corpo negro. Eu não posso deixar de falar dessa peça, que é o Cabaré da Raça, que é uma peça do Teatro de Bando de Olodum, de Salvador. É uma peça de 1997. Eles estiveram aqui no Centro Cultural em 2003 e foi a primeira peça que falava sobre corpos gays negros. Esse catálogo também é uma raridade, porque o catálogo tem o texto da peça, então dá pra gente ver com muita clareza como eles trouxeram a questão do racismo inserido na nossa sociedade. Mas o meu trabalho preferido sobre a homossexualidade da população negra é essa, chamada O Jornal. Eu vi no Rio em 2017 e depois ela veio para São Paulo, no Sesc Santo Amaro, em 2018. Eu considero uma peça impecável, assim, do começo ao fim, e contava a história de um casal de meninos negros. É uma peça que se passa no território africano, se eu não me engano, e contava a história de um casal de garotos negros e aonde eles são afetados pela religiosidade da família de um deles. Então esse trabalho é assim uma pérola, provavelmente tá aí entre os meus trabalhos preferidos. Vou mostrar aqui coisas soltas, mas que pode ser interessante. Ionite. Ionite é um trabalho de um canadense chamado Daniel McClover. E basicamente talvez seja assim uma das minhas peças preferidas na vida e no meu recorte, tá bom? Eles são um casal gay, mas a peça não é sobre a sexualidade deles, é sobre a vida. Aí a gente teve Priscila, que é um ícone aí dentro do universo LGBT. A gente teve um musical chamado Priscila. Esse programinha ele não é um programinha muito legal, sabe? Mas enfim, é o que tinha. Então registrou aqui. Eu gosto muito de dizer
sobre, dentro dessas peças biográficas de personalidades homossexuais, a gente teve uma sobre o Renato Russo. Essa peça é de 2007, estreou no Centro Cultural Banco do Brasil, e tem uma particularidade nessa peça que me afetou muito quando eu vi na época, que foi quando o Renato Russo vai revelar que ele é soropositivo, ele segura um envelope e no envelope sai sangue, e aí a gente ouve um áudio dele, é uma carta para o filho, dizendo, né, que ele não estaria vivo, tal. Então, fala sobre a sexualidade, fala sobre a questão do HIV, fala sobre pai e filhos, enfim, foi uma peça muito marcante para mim. Existe essa peça, peraí que eu vou mostrar a foto direto. Também não vai ajudar muito, tá? Mas existe uma peça sobre a sexualidade juvenil, chamada O Despertar da Primavera, e a gente teve uma montagem, essa montagem acho que é de 2010, vou colar, 2010. É um musical também do Cláudio Botelho e do Charles Miller, ok? E trazia, tá aqui a foto do possível casal gay da peça. O espetáculo que eu tenho, que eu acho assim, glamour do glamour, né, um catálogo que eu tenho é esse, da Gaiola das Loucas, que foi uma produção do Miguel Falabella. A Gaiola das Loucas, para quem não sabe, conta a história de um casal já da meia-idade. Eles fazem shows, tem um cabaré, e um deles tem um filho, e quando esse filho resolve vir visitar o pai para mostrar a família da noiva, eles precisam mudar toda a configuração da rotina deles, porque a família da noiva do filho é uma família conservadora. E essa peça também tem uma coisa que eu acho uma pérola, que é o Diogo Vilela fazendo o papel da mãe. Explico. É uma coisa, é muito comum quando você vê um casal gay, a pessoa fala assim, quem é o homem e quem é a mulher? Não existe isso, né, gente? A gente sabe, mas é muito comum ainda ser reproduzido essa citação. E na peça, isso é muito marcado, mas o Diogo Vilela defendeu de uma forma muito, assim, primorosa esse gay que é mais afeminado, que é o gay que cuida da casa, que é o gay que tem uma sensibilidade feminina, em contraste com o gay que é mais troncudão, ok? Agora eu vou falar de uma peça que chama Amor, Coragem e Compaixão. Vou mostrar aqui, esse aqui é o programa do espetáculo. O Amor, Coragem e Compaixão contava a história de 8 amigos que iam para um sítio e a peça é sobre a vivência deles. Algo muito no estilo Os Rapazes da Banda, para quem já viu esse filme na Netflix. Essa peça foi dirigida pelo Emílio de Biasi, que foi o mesmo que dirigiu lá atrás o Anjo do Pavilhão 5. Outra peça que teve em cartaz em São Paulo, chamado O Terceiro Travesseiro. Essa história é uma história que foi assim um arrasta-quarteirão, porque é um livro publicado, não me lembro o ano. É um dos livros assim do século XXI sobre a sexualidade, né, sobre a homossexualidade masculina, que fez muita gente, muitos leitores e, claro, ganhou uma adaptação teatral. Ela é de 2005 e estreou no Teatro Augusta. O Jean Genet, famigerado Jean Genet, tem um trabalho, tem um livro que é super importante, chamado Querelle, que fala justamente sobre as práticas homossexuais, tendo como fetiche a figura do marinheiro. Então, isso também mereceu uma adaptação teatral nossa do Brasil, tá bom? Isso é de 2001, e aí quem protagonizava, assim, o marinheiro fetiche foi o Matheus Carriere. Peças de conteúdo gay, elas já são, em algum momento, relegadas à margem. Só que a gente tem a margem da margem, em peças como assim. Vou mostrar aqui. A Vida Secreta de Batman e Robin, o entregador de pizza. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que existem peças icônicas e maravilhosas, como é o caso do Navalha na Carne e da Gaiola das Loucas, Priscila, que são ícones do universo gay, ok? Mas existe esse lado B. A Vida Secreta do Batman e Robin, por exemplo, eu vi no Bibi Ferreira, no Teatro Bibi Ferreira, numa sessão lotada.
onde as pessoas riam horrores. É claro que esteticamente, talvez essas peças, talvez não, esteticamente essas peças sofreriam várias críticas, mas existe um público que consome isso. Se existe um público que consome isso, qual é a importância disso? Ok? E aí, para terminar, vou terminar com, enfim, para terminar, bom, eu vou falar de peças de conteúdos gay, ok? Ok. Mas existe uma artista chamada Nani People, que hoje a gente conhece como uma mulher trans, que fez muito sucesso nas noites, nas noites LGBTs, e que ela tem muitos trabalhos no teatro. E aí, a gente tem uma questão aí que uma coisa é falar sobre o homem gay cisgênero, por exemplo, que sou eu, assim. Outra coisa é falar sobre a drag queen, sobre a transformista. Enfim, vai tendo várias camadas. E a Nani People é o exemplo disso, porque ela tem uma forte ligação com o universo gay, assim como ela, Salete Campari foi pro teatro, Silvete Montilla foi pro teatro, para falar dois nomes conhecidos aqui, nosso aqui, e outros profissionais também. Por exemplo, uma coisa super importante que eu esqueci de falar, na Ópera do Malandro, por exemplo, ela foi inicialmente protagonizada pela Andréa de Maio, que é uma importante travesti da história paulista sobre o universo das travestis. E a Nani People, ela fez muitas peças. Olha lá. Meninas Crescidas Não Choram. Aí depois ela veio com 3 em 1. Aí, não contente, ela fez Tsunami. Não contente, ela fez Minhas Verdades. Não contente, ela fez... Deixa eu ver como tá aqui, porque eu vou ter que colar isso. Então, deu no que deu. Óbvio que as peças da Nani tem muito de stand-up, né? Depois de uns anos pra cá, ela ficou conhecida como uma comediante. Ela ficou conhecida como uma comediante e, obviamente, que ela criou vários stand-ups. E teve esse aqui também, olha. Nani People salvou meu casamento. Então, a Nani People é um exemplo muito interessante de como fica híbrido as questões gays, ok? Ela é uma mulher trans, muito conhecida no universo LGBT, QIA+, principalmente em boates gays. Fez diversos trabalhos onde ela fala sobre a vida dela e fala sobre outros assuntos. E ela fica, então, entre um lugar e outro. Enfim, um imbróglio aí para me resolver. Gente, por hora é isso, tá bom? Quero muito agradecer a vocês que me acompanharam até aqui. Dizer para vocês que eu estou em todas as redes sociais. Meu Facebook é Rodolfo Lima. No Instagram, @Teatro do Indivíduo, tá bom? Esse vídeo tá no meu Instagram, ou melhor, esse vídeo tá no meu YouTube, ou você tá vendo pelo YouTube do Cultura em Casa. Qualquer dúvida, qualquer anseio, qualquer reclamação, estou à disposição, tá bom? Obrigado mais uma vez e espero que até breve.